my life in worthwhile way. Usar minha vida de modo valioso, a companhia de Baba, to the entire humanity. servir o mundo inteiro, toda a humanidade, So that Baba can use it de modo que Baba possa and in between I take help from Baba. usar From Baba. e ao mesmo tempo posso receber ajuda e poder And de it Baba. gets used. E essa energia usada, Manifold. multiplicada, When my thought is powerful. quando meu pensamento é poderoso, So that thought can also serve in unlimited way. de modo que o pensamento também pode servir de modo So ilimitado. and other physical resources. O corpo também e os recursos físicos também. With understanding. Com entendimento, com amor And faith in Baba. e fé em Baba, I make myself belong to Baba. eu me faço pertencer a Baba For him. e ofereço a Ele. It becomes holy and very high. Tudo o que ofereço torna-se sagrado, muito elevado. This helps me to attain. Isso me ajuda a obter, As Baba said, high como status. Baba in golden disse, age. um status elevado na idade de ouro. And that becomes like following Baba's Srimad. E isso por seguir o Srimad de Baba, I offer myself. enquanto recebendo o Drishti de Baba, eu me ofereço, So that everything gets used in worthwhile way. de modo que tudo seja usado de um modo valioso, Create my fortune. ilimitado, Fortune. de modo que eu também crie minha fortuna, uma fortuna ilimitada. Bhavana de ser um instrumento, Dati Prakashmani, doce em palavras, humilde no serviço do mundo. Joia de luz, Dati Prakashmani Ji. É por isso que temos uma música. Tendo encontrado você, nós encontramos o mundo, não apenas o mundo, mas o céu. Não apenas o céu, mas recebemos a região sutil como presente da confluência. Recebemos o que ninguém no mundo recebe. Então vá, viaje para a região sutil e volte. Quem está sentado lá, vá, encontre Baba e volte. Volte para seu lar. Sempre que você quiser voar para o lar, viaje para o lar e volte. Sempre que quiser, vá ao seu paraíso,
e volte. Dê um relance no cenário paradisíaco e volte. Voamos sem despesas ou esforço. Os pássaros podem voar para qualquer lugar. Vá em frente. Viaje para onde quiser. Você pode ir onde quiser. Dia ou de noite. Não há compromisso, não há custo, não há nada. Somos diamantes dentre os heróis. Hira. Somos os maiores dos maiores guerreiros. Este é o nosso enlevo. Baba falou sobre enlevo, certo? Então este é o nosso enlevo. Na medida em que você permanece jubiloso, há imensa felicidade. Nosso júbilo é tão incógnito que ninguém no mundo sabe disso. Se alguém tentar pesar algo em comparação com nossa felicidade, não existe nada. Não há balança que possa pesar nossa felicidade. Shiv Baba disse, vocês, os fiéis, estão sentados aqui. Absolutamente. Ele deu a bênção de sermos vitoriosos. Nós já temos o intelecto fiel. Eu digo, Baba chamou todos vocês de personificações de um casal puro. É por isso que seu título é a personificação de um casal puro. Se um irmão ou irmã vier sozinho, eles não serão chamados de encarnação de um casal puro. Os Pandavas vieram, as Shaktis vieram. Elas têm seu próprio grande título de Shiv Shakti. Foi dito aos Pandavas, os grandes guerreiros, Mahavir, chegaram. Todo mundo tem seu louvor único, mas esses foram chamados de personificação de um casal puro. Por quê? Seu certificado é o de ficarem sentados no trono da flor de lótus. Este também é um recorde muito grande. Vocês ficam no mundo, mas estão aposentados. Não podemos dizer Nirlep, imune ao efeito da ação, mas podemos dizer que vocês estão separados, Nyara. Nirlep e Nyara, há uma diferença. A alma não é imune ao efeito da ação. Quando a alma não é imune, não é Nirlep, nenhum de nós é imune ao efeito da ação. A alma é afetada por tudo. A palavra Nirlep não está certa. Não somos Nirali, imunes ao efeito da ação. Definitivamente estamos além. Aqueles que são desapegados são queridos e aqueles que são queridos são desapegados. Nirlep não é querido nem desapegado. Desapego significa estar desapegado mesmo quando algo está bem na nossa frente. Não somos Nirlep. Eles não são queridos. Nós somos queridos e desapegados, desapegados e queridos. Assim como uma flor de lótus, Kamal, estamos além e somos queridos, mas não Nirlep, além do efeito de qualquer ação. Este certificado do caminho de família é um exemplo para toda a Yaga e para o mundo, que demonstra sermos desapegados. Mesmo enquanto vivendo na família, queridos e além.
Om Shanti. Welcome to Vyakti Om Parivar. Shanti, bem-vindo a Vyakti Parivar, passo 26, a história da imortalidade, um retorno à autossoberania. Este aqui, a carruagem. Shanti. Om Shanti. I was very fortunate Eu fui muito to meet afortunada Brahma Baba, the de chariot, encontrar Brahma Baba, carruagem de Shiv Baba, pessoalmente. It was in 1950. Foi em 52. It was in 1950 that Em 1950, the whole family, BK family, toda a família BK, moved to a Mount Yagya, in se mudou India. para Monte Abu, na Índia. And I think you all saw in Adi Dev E the vocês story. devem ter visto nas histórias de Adidev. They settled in Mount E Abu. por fim, eles And when Baba se estabeleceram em said, Monte Abu, e Baba disse a eles, there and todos estavam lá, he said on the mountain you can only see e na sisters, montanha brothers in white clothes. It was not você a só very vê popular tourist place at that time. irmãos e irmãs de roupas brancas, que não era uma coisa muito In popular. 1952, E em 52, então, Baba disse para ele, now todos vocês agora têm de sair para o serviço? for them after Então foi 40 years, difícil para eles, depois de 40 anos, sem estar no mundo de fora, sem interagir com as pessoas do mundo lógico, sem fazer nada com relação a usar o dinheiro, algumas. Então, ninguém tinha de fazer nada. Então, algumas das cidades decidiram, elas queriam seguir as direções de Baba, então se ofereceram e foram para Delhi. E a gente ouve tantas histórias. Elas não tinham lugar para viver, elas ficavam às margens do rio Jamuna de dia, e à noite iam para casa ou para o lugar de alguém. Tadijan que estava partilhando que o máximo que elas tinham era um pouquinho de farinha para fazer chapate. Aí elas faziam chapate, só colocavam um pouquinho de sal, às vezes eles tinham um pouco de batata e faziam também, e era aquilo que elas comiam de forma feliz, porque elas sabiam que esta é a tarefa de Baba. Em 52, algumas delas vieram para a casa do meu avô, porque eles sabiam que eles eram de Karachi, do Paquistão, e elas ficaram sabendo e vieram. Naquela época, nós tivemos a partição do país, e muitos vinham como refúgios, queriam se estabelecer, então eles vinham como. Eles eram muito generosos, os avós, a família dela. E nós vivíamos numa família bem grande, 35 de nós, tios e tudo. E muitos deles estavam no governo e, portanto, havia algum tipo de influência. Então, elas foram lá por alguma ajuda e aí eu as vi. E quando eu as vi, elas só falavam de Baba, nosso Baba. E eu fiquei muito curiosa. Eu tinha 10, 11 anos de idade. Mas quem é Baba? Onde ele vive? Todos nós vivemos no topo da montanha. Sim, vocês estão naquele topo da montanha? Aí elas começaram a nos contar muitas histórias sobre Baba. De um modo geral, eu senti que eu queria me conectar com aquele Baba. O que o seu Baba come? Eu perguntei. Eles dissemos, nós podemos enviar. Vocês podem
enviar frutas, mas nada cozido. cozido. E espira, que são bolinhas de leite. Então, lá fora de casa tinha um grande espaço e nós demos a elas muito essas bolinhas de leite. Falamos para elas enviarem para Baba. Então, desde o início, meu pensamento era em Baba, e eu sei que depois de alguns anos, de manhã cedo, eu comecei a sentir. Eu sempre acordei de manhã para estudar, mas eu comecei a sentir um grande puxão sem saber o que era aquilo. Então, escrevi uma carta a Baba. Como você adota os filhos? Você tem seus filhos? E eu acho que penso que Baba ficou muito feliz. Ele disse: sim, você é minha filha, mas você tem de fazer duas coisas. Uma coisa é todas as manhãs você tem de estudar conhecimento espiritual. Então eu disse: ok. É uma longa história, mas eu tinha esse sentimento por Brahma Baba. E naquela época, como hoje a gente tem tantas fotos, mas naquela época não tinha câmeras, etc. Não tinha tantas fotos. Eles me mostravam uma outra fotografia dele. E ele era um senhor muito decente. E eu, de alguma forma, eu fui puxada e comecei a me comunicar com Brahma Baba. Baba veio certa vez a Delhi, eu marquei um encontro com ele e encontrei Brahma Baba. Mesmo quando a gente vê os quadros, as fotos, é tão autêntico, você pode sentir aquela experiência. Uma pessoa muito prática. Eu sempre tive uma espécie. Eu não entendia o estilo de vida de gurus, yogis, todos esses tipos de coisas, mas quando eu vi Brahma Baba muito normal, bem vestido, limpo, e também como eles serviam o tolho, o chá, a comida, tudo tão normal, mas de qualidade elevada, alta qualidade. Então, porque eu estava procurando por uma vida normal, mas ainda assim elevada, no sentido que você faz algo espiritual para si e também viver a vida na sociedade, na família, que fosse um exemplo. Então fiquei muito conectada simplesmente a olhar para a personalidade dele. Quando eu o encontrei, Baba disse: venha, venha, venha para Madhubã. E naquela época, eu tinha 16 anos, não tinha jeito de pensar em viajar sozinha pela Índia. Então eu tentei convencer minha mãe, eu disse: vamos, vamos, é feriado para mim, vamos para esse local. Ninguém na família iria e queria. Então, onde que eu vou convencer? Quem eu vou convencer? Eu não me lembro dos detalhes, mas definitivamente duas de nós fomos para Madhubã. Eu fiquei tão impressionada com a simplicidade, mas também tudo tão limpo e real. Muito simples, quase não havia nada, mas você entrava e podia sentir algum tipo de poder ali, porque todos eles tinham feito tapasya por tantos anos e eles não precisavam necessariamente de muitos recursos físicos, mas todos eles
realmente tinham esse poder de pureza. Pureza no é, celibate, so people look very much like not very loving or não é como quando as pessoas são celibatárias e elas não pareciam muito amorosas, mas ali a pureza estava na forma de paz, de amor, muita doçura. very big E mesmo fire, very big, a You comida stand era feita it's a num burning fogo bem grande e a gente ficava ali cozinhando. Era um desafio fazer isso. Então tinha um mínimo, mas era muito simples. Eles tinham o básico, porém pareciam muito real e o coração deles estava pleno. Eles viviam, tinham vivido na Yaga com muita abundância, mas agora é uma época de escassez. O modo como Brahma Baba não apenas nos encontrava, mas também na Murli. Havia poucos de nós, pessoas jovens, de diferentes locais, mas a maioria dos becás era já com idade, mais de 60 anos. Então, Baba no History Hall, antes do History Hall, as aulas eram naquela entrada de Pandava, num escritório que Baba usava. Eles limpavam tudo, deixavam tudo organizado para ver aula. Depois foi construído o History Hall. No History Hall, sentava na frente. Baba queria que nós nos concentrássemos quando ouvindo a Murli, de que Shiv Baba estava ouvindo. A gente olhava para Brahma Baba porque ele estava sentado na nossa frente, mas olhávamos no centro da testa. Shiv Baba, Deus estava falando, e eu sentia que Shiv Baba estava falando comigo por meio de Brahma. Be very excited, right? Vocês devem estar muito empolgados de ouvir minha história, como que sentindo tudo isso. Eu olhava para os olhos e testa e me concentrava, porque você precisa de concentração para sentir o poder, a doçura do néctar, o amor, tudo da Murli. Não é que Baba nos dá amor em momento separado, poder em momento separado. Não, quando ele está falando, você pode sentir o amor do Pai, você pode ver como professor ele quer nos ver atentos e como Satguru que a gente siga na prática. Mas eu vi essa luz brilhante. Eu não dizia nada, né? Não é que eu falasse, Shiv Baba está aqui, Shiv Baba está falando por Brahma Baba. Ele dava tudo o que tinha de nos dar pelo amor. Claro, durante o dia havia conversas, os cuidados que ele dava, a alegria de brincar com ele. Mas especialmente na hora da Murli, não era tanto tempo, uns 15 minutos. E Mama também falava por 10 minutos. Baba falava, acho que eles terminavam pontualmente às 7 da manhã. Então, de tempos em tempos, enquanto brincando, Baba nos lembrava, com quem vocês estão brincando? Mãe, pai, Babidada? Então, era tão bonito e parecia algo tão real. Claro, a palavra Deus é o mais elevado nas alturas, em algum lugar estamos tão longe. Mas, por outro lado, nós dizemos que Ele é nosso Pai, então devemos sentir
esta proximidade muito If it is, confortavelmente. I think, is a God. Se eu I penso have que ele é Deus, eu to vou at least ficar far uma between God. espécie de, vou ficar um pouco distante, porque But Deus, anyway, because I mas was de qualquer lost in modo, porque eu worshiping, not estava muito no like caminho de adoração, não yes, como lot of aquele devotion. bhakti, mas muita So I devoção. always had feeling Eu for God sempre tinha o that I sentimento belong por to Deus Him. de que eu pertenço a And Ele. all these relatives of that Todos time esses is not, parentes são I deste don't belong mundo. to them. Eu não From very pertenço a beginning, eles desde o início. I had this feeling that Eu I tinha belong to esse God. sentimento de que eu So if I'm pertenço a Deus. soul Então, and I'm se eu recognizing sou Him as alma supreme e soul, estou reconhecendo como alma suprema, so there was no like não distance. havia Immediately, like, distância, mas yes, we are imediatamente, together, sim, we are estamos meeting, juntos, estamos He is nos teaching, encontrando, Ele está ensinando, He's my parents, Ele é meu He's pai e taking care mãe, of me. Ele está cuidando de mim. Such beautiful feelings. Sentimentos muito Like bonitos. while listening Murli, E enquanto completely ouvindo a absorbed, Murli, completely eu absorbed ficava in his completamente absorta stories with em love, como saying, ele, when com we hear amor, Brahma estava Baba, dizendo as every coisas. night, Quando a gente ouve Brahma feels like he's Baba, talking to us, é como talking se to ele children, estivesse not falando he's giving conosco, like a lecture, right? com os filhos, não como se ele estivesse Because dando uma he's palestra, teaching us as porque a father. ele está nos ensinando como um pai. And then because he's also a teacher E and porque ele Sadhguru, também é professor e so he Satguru, always says, sweet, sweet nós children, ele make us sempre diz, laugh and doce, give very doces simple filhos, examples nos to fazia rir, explain. dava exemplos muito simples So really, para explicar. it was a Então, wonderful time, and foi uma época incrível. I had no difficulty in Eu não tive dificuldade recognizing em whenever Shiv Baba reconhecer came. But I quando also Shiv had Baba vinha, lot of mas love, eu respect também for Brahma tinha Baba, muito amor e respeito por Brahma Baba, because the way he was porque o following the knowledge modo como ele estava seguindo o and he was conhecimento creating this e big family criando esta grande of all the família souls de living todas pure, as almas, vivendo and uma vida everyone was pura e dedicated todos towards one task, dedicados a uma única tarefa. and an understanding of the task, O entendimento da and tarefa him surrendering e a rendição everything dele completely to completa Shiv Baba. para Shiv Baba. So it was inspiring and Aquilo very era clear what I had inspirador to do. e ficava muito claro So one o thought, que eu immediately I tinha de said, I have fazer. to do what Então, my father does. imediatamente pensei, eu tenho de He has fazer o unlimited que meu tasks, pai faz. so I Ele will tem uma also join tarefa that and I will ilimitada, also serve. então eu vou me juntar a isso So e it também started vou being a servir. commitment E então and isso começou a ser um following Brahma compromisso Baba e o pensamento de seguir Brahma accurately, Baba and de I feel forma it was my acurada. fortune. I keep remembering those E old eu innocent continuo days me lembrando where I had beautiful, beautiful experiences, lot of nessa love época em que eu tinha from lindas, Brahma lindas Baba and Shiv Baba. experiências, muito amor We call de him Brahma Mother Baba and e Father. Shiv Baba, que ele Om chama de Shanti. mãe e pai juntos. Om Shanti. Beijos. Capítulo 9. Este aqui, a carruagem. Passo 26. Siga o pai Brahma. Minha mente continua a repassar e me pergunto sobre aquele a quem ele está chamando de carruagem de sorte. Quem era essa pessoa que foi considerada digna de um papel tão elevado neste drama? Sentindo que queria saber mais sobre a carruagem, meu pai me auxilia. Quando eu desci do mundo incorpóreo, eu entrei neste em sua idade de aposentadoria para conceder-lhe o fruto de sua devoção. Este momento auspicioso de nosso encontro é chamado de confluência.
Eu me pergunto como deve ter sido para este homem, Legrad, ter a alma suprema em seu corpo e o nomeado Brahma, aquele que foi chamado de oceano de amor, oceano de conhecimento, deve ter dado a essa pessoa comum uma experiência tão grande. Parece que meu pai adivinha meus pensamentos. Brahma ficou maravilhado. É como se meu pai fizesse uma breve pausa e parece entregar os órgãos do corpo a Brahma para que ele possa contar suas próprias experiências. A voz que fala é a mesma, mas quem está falando é o ser humano, Brahma, que agora eu entendo que é o hospedeiro, o anfitrião. Eu tive uma visão em que o pai Shiva disse: lembre-se de mim e todos os seus pecados serão destruídos. Isto foi algo novo para mim. Então, o pai Shiva me deu uma visão do estabelecimento de um mundo novo e da destruição do mundo velho. Naquela hora, eu não tinha um entendimento completo do que o pai estava explicando. Eu simplesmente tive a sensação de que algum poder único havia entrado em mim. À noite, quando eu estava dormindo, me senti tão leve. Era como se eu estivesse voando. No entanto, eu não entendi a profundidade de nada. Depois que o poder todo-poderoso entrou em mim, coisas incomuns começaram a acontecer. Quando eu olhava para as pessoas, algumas delas tinham visões. Os olhos dessas pessoas se fechavam e quando eu perguntava: o que está acontecendo? Elas respondiam que viram o paraíso ou que viram um ser divino. Isso foi algo que demorou para eu entender. Tirei licença de meu negócio e fui para Benares tentar entender. Eu me sentava por longas horas em solitude, pensando no Pai e no que ele estava dizendo através de mim. Eu passei aqueles dias desenhando e escrevendo coisas que estavam sendo reveladas a mim. Eu não fiz mais nada. Por fim, entendi que o Pai estava me guiando para fazer isso em preparação para o meu papel. Quando o Pai Shiva entrou em meu corpo e me mostrou as cenas da destruição do mundo velho, eu percebi que o mundo velho iria passar por momentos difíceis.
E comecei a pensar comigo que eu deveria esquecer os negócios mundanos e apenas fazer negócios espirituais. Em vez de lidar com diamantes e joias perecíveis, eu deveria agora lidar com as joias imperecíveis do conhecimento espiritual. Quando entendi que iria me tornar um auto-soberano, experimentei felicidade interna. Por causa dessas realizações, eu renunciei tudo. Eu entendi que essa era a coisa certa a fazer. Enquanto estou absorvendo essa história incrível, reflito sobre minha própria história e quantas vezes minha mente foi puxada de volta para minha antiga vida do outro lado da porta. Esta realmente parece a escolha perfeita para esse papel ímpar. Eu me pergunto se eu teria tido a coragem de deixar minha vida antiga tão repentinamente, tão completamente. Adivinhando meus pensamentos, meu pai fala através do que agora entendo ser a boca de Brahma. Brahma não deixou nada. Ele reconheceu o benefício e transformou tudo. Ele rendeu o ego do intelecto e os ditames de sua própria mente e se tornou a personificação de sucesso com o método de Manabhav. Ele deu sua riqueza como a semente para o serviço do mundo, com a fé de que esta doação não era uma doação, mas um meio de receber multimilhões de vezes ao tocar a vida de milhões. Ele não pensou no que aconteceria ou como aconteceria. Brahma realizou a ação e deu o passo. Cada passo de coragem dele trouxe-lhe o retorno de ajuda centuplicada do Pai. Não importa quais situações de confronto surgissem em relação aos seus familiares ou das almas da comunidade, nem em seus pensamentos, nem em seus sonhos, ele teve qualquer tumulto ou dúvida. Om Shanti Luz, welcome back. Om Shanti Luz, bem-vinda de volta. Om Shanti Didi. Om Shanti Avyakti Parivar. Luz, foi muito interessante como o Shiv Baba disse que Brahma ficou maravilhado e nós ouvimos a história de como ele simplesmente sabia que ele tinha de abandonar, mas não deixar tudo, em certo sentido, e transformar e trazer tudo para essa vida nova que foi dada a ele por Shiv Baba.
Quando você pensa em como Brahma Baba fez isso, o que você acha? Quais são as qualidades que deu a ele a capacidade de fazer tudo isso? I think Brahma Baba had instant recognition. Acho que Brahma Baba teve reconhecimento instantâneo no sentido que havia alguma coisa totalmente diferente acontecendo com ele, mas para entender que apenas Deus poderia fazer aquela mudança nele, porque ele teve tantos gurus na vida antes disso. Então, teve esse reconhecimento instantâneo de que isso é algo totalmente diferente. Então, para se render a esse, com base nesse reconhecimento, acho que isso que aconteceu. Acho que esse é um excelente modo de dizer, porque exatamente o que aconteceu, ele reconheceu e deu o passo. Eu fico pensando, quando você veio a Baba, você também está aqui com Baba. Então, o que você acha que aconteceu dentro de você que fez com que você seguisse os passos? Acho que não foi assim instantâneo, no sentido do modo como o Brahma Baba se rendeu, mas houve o reconhecimento instantâneo da verdade, não de Brahma Baba, do papel dele, mas foi o reconhecimento da verdade. E por causa disso, eu entendi que só poderia ser Deus que dava aquilo. Então, gradualmente, como uma sensação de saber profundamente. Então, quando você sente que sabe, você não racionaliza. É um sentimento profundo. Você é tocada. E por ser tocada, você sente que é verdade. E aí você começa a entender gradualmente o que é verdade, o que não é, o que você tem de trabalhar em si. Porque no início você não sabe o que vai acontecer com você. Então, houve esse reconhecimento, profundo entendimento de que deve ser Deus e que ninguém mais. O papel de Brahma Baba era muito especial no meio disso tudo. Então, o que foi bonito no que você explicou é que você e Brahma Baba tiveram o reconhecimento de que apenas Deus poderia fazer isso, somente Deus poderia estar criando o que foi criado. Muito, muito bonito compartilhamento. Muito obrigada por ter vindo e vamos ver amanhã. Ok, muito feliz também de estar amanhã aqui. Obrigada, as irmãs, a Didi. Foi lindo. Nosso Nossa lição de casa, Namriti Vela. Torne-se Manabhav como o Pai Brahma. À medida que viajamos pelo nosso dia, nos controles, sigam as direções do Pai, deem cada passo como um passo de coragem. Sigam as direções do Pai, deem cada passo como um passo de coragem. E à noite, nossa reflexão, quando Brahma Baba entendeu que ele ia se tornar um auto-soberano, ele experimentou felicidade pura interna e renunciou tudo. Será que eu renunciei tudo como Brahma Baba? Então, eu também renunciei tudo como Brahma Baba? Podemos então escrever 8 palavras que descrevam a experiência de
renunciar, ou como renunciei, ou pegar uma única palavra e desenhar em volta dessa palavra. Então, esta é a reflexão para amanhã. A original em inglês. Então, a Vyakti Journey será a mula de mama, uma estrela de sorte que podia falar o conhecimento divino. Personificação de conhecimento. Vidora abnegada. Aquela que tem lei e é amorosa. Mãe do mundo. Companheira de Deus. A estudante divina, mais obediente, amada por todos. Mateshwari de. É uma questão de passar daqui, já que não estamos no caminho de devoção. Estamos nos tornando por pureza e também por aqueles que ganham dinheiro com essa intenção. Devemos tomar precauções com o que comemos. Disse que, de acordo com a comida, é a mente. É uma máquina automática. Aqueles que têm um intelecto firme e fiel não terão alimentos dessa qualidade em seu sistema. Por isso que tomamos precaução com o que comemos e bebemos. Você trabalhou arduamente, então deveria receber tole duplo. Uma é pelo seu empenho e o outro é para você. Hoje ela se sentou muito quieta durante a meditação e ela é muito boa. Mas você sabe como é Shiv Baba? O Pai que está tornando nossa vida tão elevada? Deveria haver muito amor. Por que não haveria? Por que não deveria haver? Quando qualquer ser humano se torna instrumento para ajudar outro ser humano na hora de necessidade, seja de tempo ou dinheiro, há grande apreço no coração daquele que recebe ajuda. Pelo ser humano sentimos muito apreço, então esse é o Pai ilimitado, doador de felicidade para todos. Somente quando você o conhece, você consegue ter esse amor por ele. Portanto, devemos prosseguir na vida enquanto conhecendo e entendendo um Pai assim. Muito bem. Alguém trouxe vocês todos aqui ou vocês vieram por conta própria? Ah, você veio sozinho. Ok, muito bem. Certifique-se de explicar tudo a eles com muita clareza. Depois de entenderem esse conhecimento, vocês podem voltar para casa. Enquanto morando em casa com sua família, vocês têm de praticar este conhecimento. Basta renunciar aos 5 vícios. Não há necessidade de deixar casa e família. Os vícios são a principal causa de nossa tristeza, por isso precisamos abandoná-los. A família não é um vício, vícios são esses 5. Ao abandonarem os vícios, vocês não abandonarão a vida de família. Mesmo as divindades viviam com suas famílias. Elas tinham o poder do yoga, yoga bala. Agora existe o poder de desfrutar do prazer sensual. Por causa do poder do yoga, os corpos delas eram puros e agora não há mais força. É por isso que todos estão sofrendo. Olhem para o intelecto do ser humano de hoje. Eles estão prontos para trazer destruição para o próprio mundo, mas o Pai diz: eu inspiro a destruição de tal mundo e estabeleço um mundo novo de seres humanos com bom intelecto.
Lá não há nada como brigas, discussões, entendam. Todos vocês são filhos há muito perdidos e agora encontrados, certo? Porque vocês encontraram o Pai depois de muito tempo. Vocês encontraram no último Kalpa e depois de terminarem o ciclo, vocês estão se encontrando agora outra vez, como no último Kalpa. Também está escrito no Gita. Nós nos encontramos no último Kalpa e encontramos agora também. E também encontraremos no futuro. Este ciclo se repete de forma idêntica a cada ciclo. Quanto tempo dura esse ciclo? Não podemos dizer, será como antes, só podemos dizer que, do modo como estamos sentados e nos reunindo hoje, nós já nos encontramos antes e nos encontraremos no futuro também. Nesse exato momento é o grau de descida para nós, porque é hora de subir, então estamos subindo. Assim como quando uma nova casa está sendo construída, a pessoa começa a planejar detalhes de como vamos decorar a casa e organizar tudo. Estamos tendo pensamentos semelhantes à medida que o mundo novo está sendo criado agora. Não pensaremos nisso quando o mundo estiver 50% velho. Até mesmo é possível que os seres humanos de hoje vivam suas vidas como se nunca fossem deixar seus corpos ir embora. Eles planejam desde a infância: eu vou me tornar um médico, vou me casar, ter filhos. Eles não pensam por um único dia que iremos morrer, então não deveríamos fazer nada na vida. Eles nunca fazem isso. Então, isso é possível, ainda assim não pensamos. Aqui esta é uma garantia que vamos receber a herança do Pai. Precisamos entender todo esse aspecto do conhecimento. मीठी मीठी बोली जैसे कोई बाटे टोली तेरी मीठी मीठी बोली जैसे कोई बाटे टोली दुनिया सारी दिल में समाई तूने नैनों के पलने में जो पालना दी मम्मा नैनों के पलने में जो पालना दी मम्मा और दृष्टि से लोरियां सुनाई तूने Parivar, uma família de anjos unidos no amor.